que este país perceba que estamos à beira da destruição. Quero que cada homem, mulher e criança entenda que estamos à beira do caos. Eu quero que todos se lembrem por que precisam de nós. O que precisamos agora é de uma mensagem clara ao povo deste país. Esta mensagem deve ser lida em todos os jornais, ouvida em todas as rádios e vista em todas as televisões. Esta mensagem deve ser divulgada. Uma história pode ser real ou falsa. Nossa história começa, como a maioria das histórias, com um jovem político de ascensão rápida. Ele é muito religioso e membro de um partido. Ele é muito obstinado e não tem o menor respeito pelo processo político. Quanto mais poder obtém, mais óbvia fica a beatice dele e mais agressivos se tornam os que o apoiam. No tempo certo, o partido lança um projeto especial em nome da segurança da nação. Ele é um homem aparentemente sem consciência, para quem os fins sempre justificam os meios. É ele quem sugere que o alvo não deve ser um inimigo do país, mas sim o próprio país. Imagine um vírus, o vírus mais terrível que puder, e depois imagine que só você tem a cura. Mas se o seu objetivo final é poder, qual a melhor forma de usar uma arma? No começo pensam que é uma pesquisa de armas biológicas que devem ser obtidas a qualquer custo. Porém, o objetivo deste projeto é poder, dominação hegemônica, completa e total. Os alvos são escolhidos para potencializar o efeito do ataque. Uma escola, uma estação de metrô e uma estação de tratamento de água. Várias centenas morrem em apenas algumas semanas. E ninguém poderia prever o resultado das eleições daquele ano. Ninguém. Incentivados pela mídia, medo e pânico se espalham rapidamente, rachando e dividindo o país até que, enfim, o verdadeiro objetivo vem à tona. Mas o resultado final, a genialidade do plano, era um medo. O medo se tornou a ferramenta suprema deste governo e, através dele, nosso político ascendeu ao cargo recém-criado de Alto-Chanceler. Então, não muito depois das eleições, ora, vejam só, um milagre. Alguns acreditaram que era obra do próprio Deus, mas foi de uma companhia farmacêutica controlada por certos membros do partido que os deixou podres de ricos. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Meu pai era escritor. Dizia que artistas usavam mentiras para falar a verdade e políticos mentiras para encobrir a verdade. Claro que ele tem razão, não é? Tem coisa errada neste país. A pergunta que eu quero fazer é... se o nosso governo fosse o responsável pelas mortes de quase 100 mil pessoas, iria querer saber? O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. Eu queria acreditar que é possível. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco... Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Mas espere, é a Madame Justiça que dedico este concerto. Em honra às férias que ela parece ter tirado deste local e em reconhecimento ao impostor que ficou no lugar dela. Os mocinhos vencem, os bandidos perdem, como sempre. Acham que não há um Deus? Vocês acham que ele não cuida deste país? Pedem que nos lembremos da ideia e não do homem. Porque um homem pode falhar. Ele pode ser apanhado, pode ser morto e esquecido. Mas 400 anos depois, uma ideia ainda pode mudar o mundo. Por que fazer isso? Porque ele tinha razão. O país não precisa de um prédio, e sim de esperança.